Paz do Senhor, bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Deus se arrepende? É uma pergunta. Segundo Balaão, lá nos primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, Deus não se arrepende. Mas segundo o versículo que eu vou ler aqui, Deus se arrepende. Como é isso? São duas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, a palavra arrepender-se na Bíblia não pode, o fato de Deus se arrepender na Bíblia ou não se arrepender, não pode ser interpretado fora do contexto em que é lido. Olha, o contexto de Balaão. Ele foi chamado para proferir maldições contra Israel. Ele foi chamado para mudar a sorte de Israel e fazer com que o próprio Deus de Israel, que tinha dado uma promessa para Israel, voltasse atrás e não cumprisse a sua promessa. E foi justamente isso que Balaão disse. Deus não é o homem para que se arrependa, não é filho do homem para que minta, não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta, ou uma frase assim, porque eu não estou com o versículo assim na mente, né? Mas foi isso que Balaão disse. Não ficar só nas minhas palavras aqui errando, tropeçando. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tire ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então ele está falando sobre a promessa que Deus tinha feito para Israel. Sendo Deus, Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. E se ele falou, ele não voltaria atrás na sua promessa. Amém? Deus não voltaria atrás. Qual que era a promessa? A promessa de dar a terra aos descendentes de Abraão. Deus estava ali para cumprir a sua promessa e ele não voltaria atrás. Era isso que Balaão estava dizendo para Balaque. Que Deus tinha proferido aquela promessa. É uma promessa cuja condição da sua realização dependia única e estritamente a Deus. Há promessas que Deus faz para nós que depende de uma conduta, depende de uma postura nossa. Mas há promessas que independem. Deus tinha feito essa promessa, tinha feito até uma revelação para Abraão, dizendo que a sua descendência iria ser escrava no Egito. E tudo se cumpriu. Então a palavra dele não voltaria atrás. Deus levaria o seu povo. Agora o texto que eu vou estar lendo é em Joel. Joel capítulo 2, versículo 13. E rasgai vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então aqui vem uma outra palavra com uma explicação diferente. Primeiro, a primeira, como eu falei, a gente tem que analisar essa palavra dentro do contexto. A palavra arrepender-se não é uma doutrina. Doutrina, ela é ensinada da mesma forma e às vezes mais explanada e mais esclarecida durante todo o espaço da Bíblia. Mas uma palavra em si, de forma isolada, ela vai ter várias aplicações. Então ela tem que ser interpretada dentro da sua aplicação. Então, arrependimento aqui em Joel está num contexto totalmente diferente. Não está no contexto da promessa, né? Que era o contexto em que Balaão falava. É claro que nós sabemos que Deus, ele não muda, que Deus, ele não tem sombra de variação. Dizer então que Deus se arrepende traz a ideia de que Deus tenha uma mudança. Mas aí a gente tem que saber que a palavra arrepender-se, ela não pode se aplicar única e restritamente a
questão do pecado e a questão da conduta moral. De alguém que agora é bom e depois ele é ruim. Agora, num momento ama e depois no outro momento odeia. Não, mas ela pode se aplicar à conduta externa. Isso, arrependimento pode se aplicar à conduta externa. Veja que esse versículo, ele fala duas coisas. Ele chama o povo a converter-se ao Senhor com o coração. O povo, sim, precisava fazer uma mudança interna, uma mudança de conduta moral em relação ao pecado. Eles deveriam converter-se ao Senhor, deixar o pecado. Mas aí ele disse que Deus se arrepende do mal. Agora, se aplicando a Deus, Tiago diz que de Deus não vem nenhum mal, ou de Deus não se origina nenhum mal, ou Deus não é a fonte primária de nenhum mal, né? Mas a gente sabe que esse arrepender-se do mal aqui, pelo contexto das rebeldias do povo que estava envolvido em idolatria, envolvido em rebeldia contra Deus, envolvido em vários outros pecados, mais destacado com certeza era a idolatria. A gente sabe muito bem que Deus tinha falado com eles que eles seriam levados para o cativeiro, muitos deles seriam mortos, muitos que eles seriam tirados da sua terra. Então, Deus havia se prometido que isso iria acontecer. Mas Deus estava chamando eles ao arrependimento. Então, a gente vem uma questão. Se Deus promete algo, que um mal vai acontecer, mas Ele te chama ao arrependimento, isso indica que Deus realmente tem a intenção de fazer aquele mal. Que o plano do coração de Deus é fazer aquele mal, ou permitir com que aquele mal aconteça, né? Não. Porque senão ele não chamaria ninguém ao arrependimento. Não chamaria ninguém a converter-se a ele de todo o seu coração. Mas, como diz Joel, ele se arrepende do mal, né? E como eu dizia antes, sobre a questão do arrepender-se, que não se aplica só à conduta interna, à conduta do coração, ou a arrepender-se de um pecado, ou de uma conduta boa, ou de uma conduta má. Não se arrepende. Isso pode se aplicar, e se aplica muito bem aqui no caso de Deus, dentro do contexto da fala de Joel, ao arrepender-se de uma conduta externa. Não está se referindo ao plano de Deus eterno, mas está se referindo a uma ameaça que Deus faz com a intenção de trazer o povo ao arrependimento. Mas uma ameaça que será cumprida, porque Deus sabe que o povo não vai se arrepender. Mas para aqueles que se arrependem, haverá um livramento. Então a gente vê que é um projeto externo de Deus. Um ato externo. O que eu quero fazer? Estou fazendo distinção aqui, que a palavra de arrepender é mudar de conduta, mas não restritamente mudar de conduta internamente, mas o ato externo. É quando o pai fala com o filho, você para com isso, senão eu vou colocar você de castigo. Ou então eu vou tomar aquele brinquedo que você gosta, vou deixar ele, vou esconder ele, vou guardar ele, para você não brincar. Faz essa promessa. Mas o menino tema. O pai tem realmente a intenção de tirar aquele brinquedo, aquela criança, de colocar aquela criança de castigo? Quem está com o coração inclinado e
determinada a fazer algo? É a criança ou é o pai? É a criança. O pai é que lhe faz a advertência: para com isso, senão eu vou fazer isso. Então não é um mal no mesmo sentido que Tiago fala, no sentido moral, no sentido de trazer uma infelicidade para a pessoa, mas é um mal no sentido de trazer uma correção para a pessoa. Ainda dentro da minha ilustração sobre o pai realmente não tem intenção de fazer nada daquilo que ele está prometendo que vai fazer. Mas se a criança não faz o que ele chama ela a fazer, ele se vê obrigado a cumprir, para não ser mentiroso aos olhos daquela criança. Ele faltar depois, e ela lhe faltar depois com respeito, por não mais o temer. Então ele se vê obrigado a cumprir aquela promessa. Né? Isso aconteceu com Israel. Como diz Balaão, Deus não é filho do homem para que minta. Deus tinha falado: vai ver um castigo. E houve o castigo. Mas e se o povo se arrependesse? Haveria o castigo mesmo assim? Não, porque não era essa a intenção de Deus. E esse é o ponto que eu quero deixar com vocês. Arrependimento pode se aplicar a uma atitude interna e uma atitude externa. Muitas pessoas se arrependem externamente, mas internamente elas ainda estão inclinadas àquele mal. Note no versículo 13 aqui, de Joel capítulo 2, Deus está chamando o povo a se arrepender verdadeiramente, a se converter ao Senhor. Muito certamente, quando os profetas falavam, certamente vinham com saco, com roupa de saco, com cinza na cabeça, com choro, com lamentação. Mas Deus, que sonda os íntimos das pessoas, sabia que eles não tinham mudado o coração. Então, aqui vem, ele fala: olha, Deus se arrepende do mal, mas vocês precisam se converter. Se você não se converter a ele, a atitude que ele prometeu está decretada. Então, resumindo o que tenho falado aqui, já foi longe demais, né? Arrependimento, uma palavra na Bíblia, tem que ser interpretado. O arrependimento de Deus na Bíblia tem que ser interpretado primeiramente de acordo com o contexto. O contexto e a fala em que é falado. Lá é Balaão, aqui é Joel. Lá um queria mudar a promessa de Deus, ou a promessa que eu falei, que é a observação que eu fiz, a condição do cumprimento dela dependeria única e exclusivamente de Deus. Há promessas que são condicionais e há promessas que são incondicionais. Aquela promessa era uma promessa incondicional, uma promessa que dependia unicamente de Deus. Né? E aqui já é um contexto diferente. Aqui é um contexto de uma promessa condicional, onde Deus promete fazer o mal, corrigir, porque o mal, como eu falei, de Deus não é a fonte original de nenhum mal, não é a fonte primeira de algum mal. O mal pode decorrer lá da frente de alguém que veio de Deus, como Satanás, que foi feito, que Deus o fez. No entanto, ele fez o mal, né? Fez a escolha má. Mas Deus permite com que o mal aconteça. Era o contexto aqui. Deus permitia, mas ele está chamando ao arrependimento. Então isso mostra que não era uma promessa de algo que Deus não tinha intenção de mudar, ou que Deus tinha intenção de cumprir. Não, Deus não tinha intenção de cumprir. Deus sabia que deveria cumprir, por causa
que o povo não se converteria. Então, essa é a primeira parte, o contexto. A segunda parte, que a gente tem que observar a respeito do arrependimento, é que o arrependimento não se aplica restritamente a uma mudança interna, mas pode também se aplicar a uma mudança externa. Quando Deus chama as pessoas a arrependerem e crer no Evangelho, Ele chama as pessoas a uma mudança interna, né? A gente tem que crer no Senhor de todo o coração, se converter dos nossos pecados. O converter do pecado não pode ser externo. O arrepender-se do pecado não pode ser externo, porque não é real, porque o pecado está na alma. O pecado está na alma. O pecado não está na aparência. O pecado está na alma. E como diz Jesus, é do coração do homem que sai toda a sorte de mal e que contamina o homem. Então não tem como você se arrepender externamente do pecado. Mas, então, existe isso. Ok? Amém? Espero que tenha ficado esclarecido. Mas se trouxe mais dúvida, põe um comentário aqui da sua dúvida e nós estaremos procurando, segundo a graça de Deus, sanar. Amém? Fique com Deus. Curta esse vídeo. Se foi bênção para você, compartilhe com outros e ore para nós. Amém. A paz do Senhor.